Olá a todos, bem-vindos. O meu nome é Rita Nunão e faço parte da equipa corporativa da Dream Dapps. Hoje o nosso segmento será acerca de o que é o Bitcoin, tudo aquilo que nós precisamos de saber, uma série de histórias, de factos, argumentos que estão por trás. Que é bom nós conhecermos e vamos aos poucos começar a juntar tudo aquilo que temos vindo a descascar individualmente nos segmentos anteriores. Antes de começarmos, não se esqueçam de fazer like no nosso canal para receberem e estarem a par de todas as coisas incríveis que nós estamos a fazer. Dream Dabs. The dream is now. Muito bem, portanto, há alguns anos o termo começou a fazer parte do dia a dia de quem já vivia na internet, Bitcoin. A ideia geral é que é uma moeda e que vale muito. Afinal, foi por isso que ela caiu na boca do povo. E as perguntas em redor são muitas, não é? Mas o que é que faz essa moeda ser tão valiosa? Quem é que a criou? Se não existe fisicamente, como pode ter valor? Como é que esse valor é calculado? Como é que ela surge? Existem outras? Como é que foi possível ela valorizar mais de 1400% em 2017? Dizemos que o Bitcoin é a moeda do futuro. Porquê? Porque as vantagens desta moeda vão desde a segurança à liberdade e tarifas zero. Mas para que ela chegasse ao patamar que ocupa hoje, com um valor de mercado de quase 300 bilhões de dólares, a caminhada foi muito longa. E a moeda, claro que passou por diversas instabilidades. Por exemplo, o primeiro Bitcoin surgiu a 3 de janeiro de 2009, poucos meses após o 29 de setembro de 2008, que foi o dia da maior baixa da Bolsa de Valores depois da Grande Depressão. Embora esta não tenha sido a maior das crises da economia moderna, a crise de 2008 foi grande o suficiente para acabar com instituições sólidas como tradicionais bancos, que tiveram de fechar as portas e levando com eles muita gente que perdia rios de dinheiro quando não as economias de uma vida inteira. Sucedendo isto, e para que a coisa não piorasse ainda mais, o governo dos Estados Unidos, que foi onde começou o problema, não é? Decidiu injetar nada mais, nada menos do que 700 bilhões de dólares provenientes de impostos diretamente na economia. Portanto, seriam quase 17 trilhões a longo prazo e de maneira indireta, segundo um estudo que a Forbes publicou acerca disto. E agora vocês estão a pensar que bom o governo se preocupar com as pessoas e cobrir o prejuízo da crise. Mas infelizmente não é bem assim. A não ser que possa ser uma das poucas pessoas que seja dona ou acionista de um banco, então não tinha muito como morar com este plano de emergência de salvamento. E a prova disso foi que em 2008 mais de 800 mil famílias foram despejadas das suas casas porque não conseguiram de todo pagar a hipoteca. Isto é irónico, não é? Porque para os bancos que especularam com o dinheiro dos outros e foram os maiores responsáveis pelo problema, a ajuda bilionária para as pessoas foi a execução da dívida. E com isto, obviamente, também ficou uma questão no ar: é porque é que o valor do dinheiro tem de ser responsabilidade dos governos e das grandes instituições, se quando a questão aperta somos nós, as pessoas comuns, que pagamos a conta? Porque é que a responsabilidade não pode ficar a cargo de pessoas comuns, já que são elas que fazem girar o dinheiro no dia a dia e que produzem as riquezas? Ora, esta pergunta, que é extremamente pertinente, foi ela que foi a premissa inicial do Bitcoin. E aqui, de acordo com o Nakamoto, a ideia e a premissa principal era ser uma moeda justa, onde as transações ocorressem livremente de pessoa para pessoa. Todas elas seriam registadas num modo público e aberto na internet para quem quisesse acompanhar. Obviamente, sem a possibilidade de falsificação e prejuízos por parte de pessoas mal intencionadas e principalmente sem intervenção governamental. Com isto, com esta premissa de Nakamoto, garante-se um sistema livre de taxas, de corrupção e sem os riscos que uma centralização traz consigo, como o da quebra de 2008 e a imediata resposta em prol dos bancos, não é?
A proposta foi originalmente anunciada ao mundo a 31 de outubro do mesmo ano da crise. Mas antes de continuarmos com a história do Bitcoin, uma parte que eu me lembrei. Ainda não se sabe ao certo e se calhar nunca se saberá quem é o tal de Satoshi Nakamoto. Se é um nome real, se é um nome fictício, não se sabe se é um ele, se é uma ela, se são eles, se são várias pessoas, porque o suposto criador limitou-se apenas a conversas em fóruns online e nada mais. Ele nunca mostrou a cara. Após criar o que viria a ser o Bitcoin e a explicar como tudo funcionava àqueles que se propuseram a ajudá-lo com um propósito bom, Satoshi passou o registro do bitcoin.org, entregou os códigos-fonte aos que dariam a continuidade e desapareceu no início de 2010. Desde essa altura já N pessoas foram apontadas como o verdadeiro Satoshi, desde grandes mestres da criptografia, criadores de moedas virtuais anteriores ao Bitcoin. Porém, todos os palpites até agora têm-se mostrado errados ou, no máximo, não puderam ser comprovados, não é? Atualmente, e após diversas especulações, o último e atual criador da moeda é o australiano Craig Wright. O que lhe qualificou este posto é que, além de ele ser um gênio dentro da computação, portanto é um programador brilhante, ele desenvolveu o primeiro casino online do mundo, fundou uma empresa de segurança virtual e computação forense e uma empresa de criptomoeda. Bem, sendo ele ou não, o tal Satoshi verdadeiro diz que está muito bem e já se especula que ele tenha cerca de 1 milhão de bitcoins em carteira. Portanto, imaginem que esta fortuna nos valores de hoje gira em torno de algo como 17 bilhões e qualquer coisa, milhões de dólares. Portanto, agora aqui fechando o parênteses, foi só uma curiosidade que quis partilhar convosco, que me lembrei, voltando ao Bitcoin. Por tudo aquilo que nós vimos até agora, e pelo menos em teoria, o Satoshi tinha criado um sistema imbatível. A transação ocorria de ponto a ponto, sem intermediários, não podia ser controlada, taxada ou regulada. Portanto, pensemos bem. Se eu for enviar dinheiro para uma pessoa através da internet, utilizando os meios tradicionais, como faríamos? Nós precisaríamos de envolver uma terceira parte, portanto, seja um banco ou uma operadora de cartão de crédito ou até mesmo o PayPal. Portanto, alguém teria que intermediar essa transação e colocar a tradicional taxa que sabemos que temos por essa movimentação. Portanto, ou seja, após colocar o sistema a funcionar, Satoshi faz a primeira transação com Bitcoin da história a 12 de janeiro de 2009. Ele enviou 50 BTCs a Hal Finney, um dos primeiros a disponibilizar-se a ajudá-lo com a programação da moeda. Até então, a moeda não tinha um valor estipulado, porque já que a sua primeira cotação aconteceu alguns meses depois, aqui já para meados de outubro, quando a New Liberty Standard avaliou que $1 poderia comprar pouco mais de 1.300 bitcoins. Hoje em dia, 1.300 BTCs equivalem a mais de 22 milhões de dólares. Portanto, vejam bem como houve uma grande, e tem havido sempre uma grande mutação em torno deste mercado. Portanto, o grande boom do Bitcoin ainda iria demorar um bocadinho para acontecer, não é? Somente em 2011, no início do ano, em janeiro, quando a Silk Road abre as portas e adota o BTC como moeda oficial de todas as operações que ocorriam por lá, aí é que se dá então esta transversalidade da moeda. O casamento entre a Silk Road e a moeda virtual foi perfeito, parecia que tinham sido criadas uma para a outra. Mas, se por outro lado nunca ouviu falar do Silk Road, eu explico-lhe. O Silk Road surgiu na Deep Web, aquela internet escondida e perigosa com o intuito de comercializar todos os tipos de contrabando possíveis. Armas, documentos falsificados, drogas, por exemplo. E para quem quer aceder à Deep Web precisa de um navegador especial, um navegador que lhes permita navegação anónima, o que certamente nós quereríamos se formos comprar, seja aquilo que for, ilícito, não é? E pelo mesmo motivo de irrastreabilidade, o Bitcoin passa a ser usado em grandes quantidades na Deep Web e o seu valor, por isso mesmo, disparou logo.
Em 2012, esta plataforma, o Silk Road, movimentava já mais de 22 milhões de dólares por ano, tudo em bitcoins e proveniente, nessa altura, de negócios ilegais. Nesta altura, a União Europeia já tinha oficializado a moeda, o BitInstant figurava como a grande negociante do mercado, o valor de mercado dos bitcoins em circulação já tinha passado 1 bilhão de dólares e a moeda digital já era cotada em mais de 10 dólares a unidade. Ou seja, esta conjugação de fatores foi o suficiente para chamar a atenção dos bancos que até agora tinham relevado esta moeda virtual, não é? Mas que depois com esta atenção acabou por ser elevada à categoria de possível e iminente problema e concorrente ao sistema. Assim sendo, e aqui começam os gigantes do mercado financeiro a movimentarem-se dentro do poderoso lobby dos setores-chaves do governo dos Estados Unidos. O resultado, meus caros, foi certeiro e em pouco tempo o FBI fechava o cerco do Silk Road, colocando fim às atividades, aqui já em 2013. O seu fundador, Ross Ulbricht, foi identificado, localizado e preso. E a partir daí começou um grande circo dos mídia envolvendo o seu julgamento. Agora pensem comigo, Ross foi preso na Califórnia. Os servidores que hospedavam o Silk Road estavam fora do país, portanto eram regidos por leis internacionais. E os seus compradores e vendedores, por sua vez, eram das mais diferentes partes do mundo, tantas que seria impossível listá-las. Frente a estas evidências, torna-se óbvio o porquê do julgamento ocorrer justamente em Nova Iorque, mais precisamente no sul de Manhattan. Já se estão a questionar porquê, ou já lá chegaram também muito rapidamente, pelo simples motivo que é lá que fica Wall Street, o coração do sistema bancário mundial. Ross não foi julgado por intermediar drogas ou armas, mas infelizmente foi julgado porque estava a fomentar um sistema que desafiava e começava a incomodar as grandes corporações. As sessões no tribunal tiveram repercussão nacional, portanto foi dado um grande acompanhamento e muito mediatismo para passar apenas uma mensagem. A ideia era: quem mexe com bitcoins dá-se mal. E, portanto, só isto poderá explicar a prisão perpétua à qual ele foi condenado. Mas, como eu disse, toda a polémica em redor do encerramento do maior site de serviços ilícitos do mundo só conseguiu fazer com que milhares de pessoas ouvissem falar sobre a tal novidade e se interessassem pelo assunto. Outra coisa interessante nesta questão é que o Bitcoin carencia de regulamentação, carenciava na época, logo não era ilegal. Portanto, possuí-lo nem sequer se encaixava em nenhum crime previsto em lei. Por isso, toda a fortuna em bitcoins que foi apreendida pelo FBI e que estava em posse do Silk Road quando Ross foi preso devia ter sido posta em leilão, da mesma forma que acontece com a Ferrari ou com o helicóptero de um traficante, por exemplo. E o resultado é esse mesmo que está a pensar. Mais propaganda gratuita, ao mesmo tempo que indiretamente a operação termina por legitimar o Bitcoin como uma moeda. Portanto, graças à confusão causada pelo FBI, pelos mídia, pelo governo, pelas instituições financeiras, estava montado o cenário para que em breve se começasse a operar a primeira casa de câmbio de Bitcoins do mundo, a Bitcoin Center. E onde é que esta casa foi aberta? Ali mesmo em Wall Street, a alguns metros da maior bolsa de valores do planeta. Foi aquilo que os transeuntes deste meio chamaram a maior abofetada de luva branca. Agora imaginem as instituições bancárias. Tudo o que eles queriam que acontecesse não só se concretizou, como teve um efeito inversamente proporcional. Agora sim que a questão do Bitcoin não iria arrefecer tão cedo e ainda iria culminar numa série de debates que visam à criação da regulamentação local, enfim, para as casas que operavam a criptomoeda no estado de Nova Iorque, nós sabíamos que os bancos não iam desistir facilmente de tentar inviabilizar que a modernidade chegasse ao seu setor. Assim, após mais um lobby violento, quando a BitLicense, como foi chamada a tal lei regulamentadora, foi concluída, isto foi em 2015,
A negociação da moeda virtual naquele estado ficou inviável por conta de taxas, certificações exigidas ao vendedor, entre muitas outras coisas. Ou seja, a única saída possível e encontrada era bloquear o acesso aos residentes do Estado. Mas como é que se bloqueia o acesso de uma moeda justamente à região que costuma ser o centro do capital do mundo? Por outras palavras, procurava-se uma total inviabilização do BTC, não é? E perguntamos-nos, os bancos conseguiram? Numa parte sim, pois aquele centro de vendas de Bitcoin que estava a 30 metros da Bolsa de Valores de Nova Iorque e outras tantas casas de vendas no estado foram imediatamente fechadas assim que essas imposições entraram em vigor. Mas o mais interessante de tudo é que as regras do negócio de moeda digital em Nova Iorque foram criadas pelo Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova Iorque. Até essa altura ele foi chefiado por Benjamin Losky, o homem que comandou todo este processo de regulamentação. O curioso é que, logo após as regulamentações entrarem em vigor, não sei se vocês saberão o que é que Losky fez. Demitiu-se do seu prestigiado e bem remunerado cargo público, que rondava os 127 mil dólares por ano, para nada mais, nada menos que criar uma empresa de consultoria para quem desejasse abrir um negócio de compra e venda de bitcoins e precisasse de uma ajudinha para navegar entre as brechas da lei criada por ele próprio. Portanto, noutras palavras, Losky viu o enorme potencial do Bitcoin, construiu um mundo em volta dele, sentou-se no portão e passou a cobrar a entrada de quem desejasse usufruir dessa novidade, não é? Portanto, hoje, no entanto, e após lutarem e perderem todas as batalhas para a inventividade e inovação dos serviços digitais, parece que o cenário também mudou um bocadinho, inclusive para os bancos. As maiores instituições financeiras do mundo atualmente já têm um responsável altamente treinado e bem pago para lidar apenas com os bitcoins, inclusivamente o JP Morgan, que deu uma declaração polémica há uns tempos e totalmente compreensível, não é, para uma instituição bancária que a cada dia que passa perde mais e mais taxas por causa da novidade digital, é compreensível. Mas, passado o susto inicial, nem tudo acerca do Bitcoin é um mar de lamentações para os bancos. O que mais os empolga, e todos os que lidam com grandes somas de dinheiro, e que pode também ser usado como algo a somar nos negócios, é a cadeia de validação da blockchain. E algumas gigantes já investem nas suas próprias versões da inteligência para validar transferências de derivativos, transferências de títulos ou qualquer outro instrumento financeiro de alta volatilidade e que, no fundo, demanda uma forma complexa de transferência. Mas, claro, usando as suas próprias máquinas e não as de mineradores anónimos, não é? Para os bancos já encontrar um meio de controlar este sistema de validação talvez seja mais importante que a própria segurança das transações. Esta é a aposta de, por exemplo, de Blight Masters. Ela é CEO da Digital Asset Holdings, a empresa que desenvolve tecnologia para negociações financeiras de grande porte e é uma das mulheres mais influentes da área. Segundo a própria, ela defende que a blockchain elimina uma quantidade significativa de ineficiência do sistema e reduz custos. Portanto, o caminho está traçado de forma inteligente, pelo menos para Blight, não é? Porque se o Bitcoin surgiu para contornar Wall Street, o que ela quer fazer é trazer o Wall Street para perto do Bitcoin. Isto é muito inteligente e é ver a capacidade e o potencial que isto pode trazer. Já os investidores iniciais de Bitcoin, aqueles que ajudaram a criar o código e a expandir a indústria, acham que eles se importam? Nem um pouco. Segundo eles próprios, o Bitcoin é incontrolável, na medida em que não importa quem o esteja a tentar centralizar e dominar. Não consegue, não vai conseguir. O próprio mercado é que vai controlar esta moeda ao mesmo tempo que a mantém livre e descentralizadas. Vejam que, depois de tantas idas e voltas e vindas, o Bitcoin já vale mais de 17 mil dólares e valoriza mais do que qualquer ativo do mundo em questão de dias ou até mesmo horas. Ok, de vez em quando ele balança, mas não cai.
E o último grande passo do Bitcoin foi, sem dúvida, a sua estreia na Bolsa de Valores de Nova Iorque. Exatamente, na própria Bolsa de Wall Street, em 10 de dezembro de 2017. A grande responsável por este lançamento de fundos foi a Chicago Board Options Exchange e, como era de se esperar, em poucas horas de negociações o ativo já tinha sido valorizado em 25%. Isto desencadeou uma paragem de cerca de 5 minutos no comércio dos papéis. Esta é uma medida que é tomada sempre que uma ação cai demais ou sobe bastante para que não aconteça uma reação em cadeia. E vejam bem que o impacto foi tal que este lançamento também causou o colapso no site da empresa devido a um aumento imprevisto no tráfego. A própria companhia fez o anúncio no seu Twitter. Não é incrível? Isto é de facto termos uma perspectiva global, estar por trás, as histórias que estão por trás desta moeda que muitos de nós não têm conhecimento e que tem de facto um potencial gigante. E fica, após este breve enquadramento, fica uma dúvida: vale a pena apostar nesta moeda? Segundo analistas, o Bitcoin ainda tem muito que crescer, principalmente em países como o nosso, onde os bancos cobram taxas exorbitantes e juros para movimentar um dinheiro que de toda a forma já é seu. Portanto, as instituições cobram uma fatia grande do nosso dinheiro para não fazer nada, apenas para dar uma validação na transação, coisa que o Bitcoin não cobra. Hoje, nesta fase, o Bitcoin ainda está em tempos exploratórios e é por isso que o seu preço é muito flutuante. E aqui é o mesmo fenómeno que nós percebemos e estudamos caso queiram olhar e se lembrem do índice de preços do ouro na época de mineração do velho oeste americano. É exatamente a mesma lógica. Embora ele despenque um dia, logo sobe novamente e dá uma margem de lucro fabulosa àqueles que compraram em baixo, não é? Portanto, é esta a lógica. O Bitcoin é muito atrativo, sobretudo para nós que vivemos numa economia não tão forte. Ele é mais resistente a variações estrangeiras, a índices governamentais, além de ser mais democrático, não é? E aqui é que está a grande vantagem e o facto de ser algo extraordinário a explorar. Por exemplo, vamos ver aqui de uma forma prática. Diferentemente de uma moeda tradicional, que na maioria das vezes só pode ser dividida por 100, um euro pode ser dividido em 100 cêntimos, um Bitcoin pode ser dividido em 10 milhões de bocadinhos, ou seja, na prática um número sem limites. Mas depois com isto também vêm as críticas ao Bitcoin, não é? Quando se fala em Bitcoin há dois argumentos das pessoas que surgem imediatamente, que é: ele vai ser usado para o mal e que ele não existe, logo não tem valor algum. Bem, quanto ao primeiro, eu acho que é desnecessário rebater, não é? Há bons e maus no dinheiro em papel como no dinheiro virtual. É certo que, e muito daquilo que eram os negócios obscuros no Silk Road vinha daí, mas as armas e as drogas que nós vendemos hoje são pagas como? Não é? É com dinheiro. O problema não é a moeda, o problema são as pessoas. O objetivo é que fazer-nos acreditar que por ser uma coisa anónima é uma coisa má. Isso é incorreto. Temos exemplos de hoje e sabemos que não pode ser transversal. Quanto ao segundo argumento, que dá para alongar imenso a nossa conversa, pense nestas questões. O que é que faz a nossa nota de 100 euros valer 100 euros e a nota de 20 valer 20 euros? E porquê é que eu posso comprar muito mais coisas com a nota de 100 do que com a nota de 20? Certamente não é a cor que elas têm ou que está impresso que as diferenciam, não é? Genericamente, uma nota é um pedaço de papel pintado, certo? Então, o que é que garante o valor de um papel? É o lastro. O lastro é a garantia de uma economia. É o que garante que X bilhões de euros em circulação no país
realmente valem X bilhões de euros fisicamente. Antigamente era medido pelo volume de ouro o que um país possuía. Hoje é calculado pela soma de todos os patrimónios, reservas de petróleo, minérios, etc. Por exemplo, vamos esquecer a questão da inflação e vamos apenas supor que o país amanhã vai imprimir 100 milhões para colocar na rua. Se o país não tiver algo que valha estes 100 milhões para lastrear a impressão do dinheiro, ele não terá efeito, será um papel vazio, sem valor. E agora, depois deste exemplo, o que é que garante o valor do seu euro? Pergunto eu. Parece conversa de doidos, não é? Mas é só para dizer que todas as economias estão baseadas num senso mútuo de confiança. Portanto, o Bitcoin, na pior das hipóteses, está no mesmo patamar do euro, confiança. E pois é, este segmento de hoje foi exatamente isso, seguir o patamar da confiança, começar a consolidar todos os conteúdos que temos vindo a trazer nos segmentos anteriores, para que as coisas comecem a ficar mais claras. Siga este patamar de confiança, seja curioso, venha ver o que nós fazemos e aquilo que nós representamos. Temos todo o gosto em recebê-lo e ajudá-lo a sonhar connosco. Até já!